Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui fazer uma saudação e cumprimentar a defensora pública Thaisa, que está conosco hoje, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Paraná, doutora Flora, que é defensora pública no litoral paranaense, Matinhos. E é exatamente sobre este assunto, senhores deputados e senhoras deputadas, que eu uso a tribuna na tarde de hoje. A mensagem, aliás, as duas mensagens, 123 e 124, de autoria do Poder Executivo, que tratam, respectivamente, de subemenda aditiva e subemenda modificativa ou substitutivo geral do projeto de lei 415, que é o projeto do orçamento, estima e fixa a receita e despesas do Estado do Paraná, chegaram até essa casa e foram lidas na última semana com dois teores diferentes. E antes de entrar no debate da constitucionalidade, nós queremos fazer uma consideração, primeiro, a mensagem 123 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no orçamento da Administração Geral do Estado, retirando valores até 90 milhões de reais, utilizando o recurso da Defensoria Pública, deputado Pérez. Ora, isso significa dizer que para um orçamento aprovado, em princípio, na Comissão de Orçamento aqui dessa casa, de 140 milhões, que era aquilo que o governo do Estado previa e por isso mesmo fez a remessa aqui, até porque para o ano que vem há as contratações a serem feitas, há uma série de estruturas que devem ser disponibilizadas para a Defensoria Pública no interior do Estado, há funcionários que estão hoje, inclusive, aguardando serem contratados e que o seu processo de contratação está sob a mesa do secretário de Fazenda. Entretanto, com esse corte de 90 milhões, a Defensoria Pública reduz o seu orçamento. O deputado Caetano Quintana, Vossa Excelência, que foi um dos defensores aqui da ideia de termos em todo o Estado do Paraná pessoas que trabalhassem com a Defensoria Pública, mas trabalhassem em condições de exercerem a sua função, suas funções. Nestas condições, nós passamos 50 milhões para a Defensoria Pública para o ano que vem, com todas as obrigações que elas terão, defensores e defensores terão. A alegação, em princípio, é que foi usado um valor até novembro de 37 milhões 990 mil reais. Por isso não haveria razão para que a Defensoria tivesse um orçamento maior. Obviamente que esse argumento é extremamente frágil. Extremamente frágil. Primeiro porque nós não fechamos o ano. Não sabemos em quanto fechará, quantos valores, quanto fechará o orçamento da Defensoria Pública. Segundo porque há uma série de estruturas que precisam ser disponibilizadas e que só não o são porque não há recursos. O que se esperava era que o governador Carlos Alberto Richa, a partir do momento em que enviava um orçamento para essa casa de 140 milhões, a Defensoria finalmente pudesse efetivamente sair do papel no interior do Estado principalmente. Ou seja, que nós tivéssemos não só os defensores, mas tivéssemos também os auxiliares da Defensoria Pública, tivéssemos também o contrato feito com os novos defensores, a contratação feita com os novos defensores que deverão, ainda no ano que vem, realizar o concurso, e termos, no ano 2015, uma estruturação que já sinalizasse para aquilo que todos esperam que seja a Defensoria Pública no Estado do Paraná. Entretanto, para nossa surpresa, o governador faz o contrário. Corta 70% ou 65% do orçamento previsto para 2015. Na prática, a Defensoria Pública fica sendo aquilo que ela é hoje, uma Defensoria Pública com extrema carência de organização, extrema carência de pessoal e com uma abrangência limitada a Curitiba, região metropolitana e litoral, e em algumas cidades do interior do Estado, ainda que precariamente. Bom, primeiro, esta mensagem. A segunda mensagem que o governo manda é mais surpreendente. O governo manda uma segunda mensagem, e a nosso ver, totalmente fora daquilo que prevê a Constituição,
e é a mensagem seguinte, para que tenha ele, governo, a possibilidade, a mensagem 124, de remanejar de 5%, que é o percentual que tem hoje, para 15% do orçamento. Isso significa praticamente 7 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Ou seja, o que o governador Carlos Alberto quer é um orçamento novo só para ele. Porque é isso que vai acontecer, uma vez que essa casa não terá absolutamente que fazer nenhum tipo de autorização, porque com um orçamento de 15% sendo permitido o seu remanejamento, a Assembleia Legislativa perde completamente o seu papel de fiscalizar, de debater e de autorizar ou não. Lembrando que nunca deixou de autorizar qualquer pedido feito pelo governador. Alguns, e eu vi isso nos jornais, alguns afirmaram que isso já ocorreu no governo Lerner, com um percentual maior do que 7%, em torno de 15%, 20%. Outros, que 7% foi um percentual que já foi autorizado para o governador Requião e foi autorizado também para o governador Richa no seu primeiro ano de governo. Acontece que nós estamos falando de um outro governo, do próprio governador Carlos Alberto. Não há como você dizer que não tenha a previsibilidade em 2015, com base em 2014, e por isso precisaria ter esse remanejamento. Não há como argumentar, do ponto de vista, se nós quiséssemos discutir o mérito, porque é totalmente sem sentido. A impressão que dá, deputado Caíto, é que o governo definitivamente fez aquilo que há um ano nós estamos aqui afirmando, que o governo havia perdido o controle das contas públicas. E Permite uma parte, senhor deputado. Na sequência, deputado, só para concluir, do ponto de vista da constitucionalidade, nós entendemos que não há como, constitucionalmente, nós aprovarmos essas duas emendas. Por quê? Primeiro, porque já foi lido o processo pelo relator deputado Hélio Rucci. Já foi lido todo o processo da pauta do orçamento aqui nessa casa. Não foi votado, mas foi lido. Segundo, que a nossa Constituição, ela é conflitante com a Constituição Federal, que diz que as emendas poderão ser recebidas até que se inicie o processo de votação e se encerre o processo de votação na Comissão de Orçamento. O nosso entendimento é que a nossa Constituição Estadual, se permite que seja feita a emenda no plenário, o que seria algo surreal, porque aí permitiria também que qualquer deputado pudesse apresentar emenda. Então você encerrou o processo, você não tem mais emenda, qualquer um pode chegar e apresentar emenda, é isso? Eu acho que o governo errou ao mandar as duas emendas, errou ao colocar uma redução para o orçamento de defensoria pública e erra definitivamente quando pede de 5% para 15% ou admite publicamente que perdeu, em definitivo, deputado Enio, o controle das contas públicas e estará com sérias dificuldades no ano 2015. Eu volto a insistir, deputado Enio, eu penso que o governo definitivamente está e publicamente está assumindo que perdeu, não só perdeu o controle das contas públicas para 2015, mas que fez promessas durante o período eleitoral em 2014 para prefeitos, para vereadores, para deputados, antecipadamente sabendo que não conseguiria cumpri-las. Se não, qual a razão, não só do corte da saúde, mas qual a razão de se fazer um corte de 90 milhões da Defensoria Pública? Alguém falou, não, mas acontece que eles não utilizaram todo esse valor, por isso que pode ser cortado. Ora, por esta lógica, a Assembleia Legislativa teria um corte substancial também, por esta mesma lógica, teria um corte muitíssimo maior, porque a Assembleia Legislativa vem, até por mérito da sua administração, mas vem devolvendo, ano a ano, 100 milhões, 150, 50 milhões de reais. Então, se esta é a lógica, o mais correto, por esta lógica, que eu não concordo, mas ao invés de cortar 90 milhões de quem tem 140, seria cortar 100 de quem tem 1 bilhão. Aí entraria o Poder Judiciário, aí entraria o Ministério Público, aí entraria a própria Assembleia Legislativa. Não, o governo não mexe nisso. Ele mexe na Defensoria Pública, sabidamente utilizando-se de um mecanismo, a meu ver, inconstitucional, e mexe naquilo que, como Vossa Excelência lembrou, deputado Enio, essa casa historicamente fez com que os governos, não é só o governo do governador Carlos Alberto, mas o governador Roberto Requião, sempre tiveram um percentual de 5%, com duas exceções: 7% para o governo Requião, 7% para o governo Richa.
Fora dessas duas situações, esta casa votou sempre 5% e nunca se negou, todas as vezes que houve necessidade de remanejamento, a votá-los favoravelmente. Até porque o governador sabe, e por méritos, mas sabe que tem a maioria da bancada aqui dentro. Ora, não há por que se pensar aqui que a maioria da bancada, que é governista, que é aliado ao governador Carlos Alberto, fosse votar contra um pedido seu de remanejamento de percentuais. O que o governador não quer é dar satisfação para a Assembleia Legislativa. O que o governador Carlos Alberto quer é governar descolado do restante dos deputados e da sociedade que faz a fiscalização, que é sua obrigação fazê-lo. Então a impressão que dá é que o governador quer de fato um orçamento próprio para si, porque 85% do orçamento já é comprometido, de certa forma, com aquilo que determina a nossa Constituição, tanto a federal como a nossa Constituição estadual. São percentuais constitucionais que não há como se mexer. Os 15% restante, onde você pode ter alguma flexibilidade, a impressão que dá é que o governador resolveu que isto agora fica com ele e o seu secretariado é que farão, como melhor entender, farão uso desses recursos. Ora, se for para isso, primeiro, não precisa, deputado Enio, mas mandar orçamento para a Assembleia Legislativa. Faz o orçamento lá e só comunica a Assembleia. Não precisa mais repito, não precisa mais fazer com que nós tenhamos aqui, deputado Nereu, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Orçamento, que nós tenhamos regras e prazos. Porque o prazo extrapola, você manda. O prazo está fora daquilo que a Constituição prevê, você manda. Ou faz um percentual muitíssimo acima daquele que havia, e obviamente que foi acordado, que não foi uma vontade só dessa casa. Há um acordo, ainda que não explicitado, mas há um acordo entre a Assembleia, o líder do governo, e aquilo que a Secretaria da Fazenda, o Planejamento, vem pedindo. E nós não estamos falando de 5 para 7, nós estamos falando de 5 para 15. Nós temos um orçamento de 200%, que não é pouca coisa esse aumento. Por isso, mais uma vez, eu repito aqui, lamento que o governador tenha cometido 3 erros. O primeiro, reduzir a Defensoria Pública quando nós queremos estruturá-la. O segundo, aumentar de 5 para 15% para ter um orçamento só para si. E o terceiro, desrespeitar essa casa.